Olá pessoal, tô aqui para fazer mais um vídeo de resenhas de livro do Clube do Livro da editora Expressão Popular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, vou deixar linkado aqui sobre cadeias globais de valor. Eu vou tentar nesse aqui, inclusive, fazer um vídeo menor, porque eu acho que o primeiro ele ficou muito longo e eu dei spoiler demais, nem foi direito uma resenha, foi um resumo do livro, mas é que eu gostei muito. Inclusive desse eu gostei muito também, então embora eu tô dizendo que eu vou tentar fazer um livro menor e com menos spoiler, eu não garanto que eu gostei demais. Vou tentar fazer uma síntese. Bom, o livro é esse aqui, né, é A Revolução Cubana, da Vânia Bambirra. Aí eu já vou fazer um primeiro parênteses. É porque ela é uma brasileira muito importante, né, ela faleceu inclusive recentemente. E ela, junto com o Rimauro Marini e o Teotônio dos Santos, eles foram muito importantes, né? Foram os principais autores e criadores de uma teoria que chama Teoria Marxista da Dependência, que é uma teoria muito original sobre o capitalismo dependente, né? Sobre as suas leis específicas. Enfim, não dá tempo de eu falar sobre isso, mas acho muito importante pontuar, né, de onde ela vem. O importante de falar ainda nesse preâmbulo da obra é que a Vânia escreveu esse livro quando ela estava no exílio, no Chile, tipo, dias antes do golpe contra o Salvador Allende em 73. Aí o livro ele mal saiu da gráfica e aí os militares, né, pegaram ali todos os exemplares e queimaram. Na verdade, quase todos os exemplares, porque tem um cara, né, um estadunidense, esqueci o nome, que pegou um desses exemplares logo que saiu e mandou para o Paul Suisse. E aí salvou um exemplar. Embora esse cara tenha sido assassinado, né, junto com vários militantes no Estádio Nacional, né? Então logo teve o golpe, mas essa edição, esse exemplar ficou salvo e aí depois ele foi publicado no México. Bom, esse livro ele tem duas partes. Na verdade, para mim, ele tem três partes, porque tem uma parte que alguns não entendem como uma parte, mas que é um debate que para mim é muito importante, eu vou chamar de parte. A primeira parte, e que é a principal, quer dizer, que é a tese principal do livro, é uma crítica que a Vânia Bambirra faz ao que ela chama de uma análise simplista, né? Simplista, assim, da característica geral do que teria sido a Revolução Cubana, que eu vou dizer que, inclusive, eu achava, né? Achava porque eu também nunca tinha ouvido uma crítica a essa visão, mas que, em síntese, é o que se conhece como teoria do Fouquismo, muito vinculado a um francês que teve, inclusive, na guerrilha também, que é o Régis Debray. Ela vai dizer que o processo, né, de luta que levou à concretização do processo revolucionário, ele foi muito mais complexo do que um grupo guerrilheiro, né, um foco guerrilheiro que estava lá na serra e um dia desce para o asfalto e toma o poder. É isso, a tese central. A segunda parte, ela vai tratar do que ela chamou de duas etapas que passou o processo revolucionário, aí já depois da tomada do poder em janeiro de 59. Eu, particularmente, achei até bom que ela tenha usado a expressão duas etapas. Porque quem conhece um pouco mais o debate da esquerda, principalmente brasileira, né, e principalmente na década de 40 e 50, sabe que essa palavra ficou meio amaldiçoada, né? A gente tem meio um ranço dessa palavra. Mas eu acho que uma coisa é uma concepção etapista da história e outra é entender que todo o processo histórico tem etapas, né? O que não quer dizer que elas são estanques. Inclusive, uma etapa prepara a outra, né? E o próprio processo das etapas não quer dizer que uma precisa acabar ou se completar para acontecer a outra. Enfim, ela vai dizer, teve uma primeira etapa em que o programa da Revolução ainda tinha contornos mais democráticos, nacionais, burgueses, né? Com um programa econômico que contemplava os anseios da pequena burguesia nacional, né? E uma segunda etapa, né, quando se decreta o caráter socialista da Revolução e um conjunto de condições políticas e econômicas já estavam maduras, né, para isso. E uma terceira parte, que é quando ela trata ali dos desafios econômicos da construção do socialismo, né, os desafios da construção de um socialismo em bases industriais em Cuba. E aí tem, claro, poucas páginas, mas eu particularmente amei. Bom, eu vou passar bem rapidão aqui por cada uma dessas partes, né, para fazer essa síntese.
Então, para desenvolver o argumento principal, né, que está nessa primeira parte do livro, de que não foi, né, um grupo lá meio mítico de heróis, né, abnegados na montanha que fizeram uma revolução, a autora ela lembra que tinha uma história política de muita efervescência e de um forte movimento popular e operário na época que se concretizou a Revolução Cubana. Tem até um subcapítulo que ela vai mais além, né, ela vai mostrar tem uma história em Cuba, desde a década de 30, de construção de movimentos fortes, né, sociais e operários. Para quem não conhece muito a história, um rapidão aqui, né? O Fidel ele vem de um partido, né, que rachou num determinado momento, que era o Partido Revolucionário Cubano, que tinha uma linha nacionalista, anti-imperialista, mas também anticomunista, é um partido da década de 30. E aí, lá no final da década de 40, a juventude, principalmente desse partido, vai rachar, porque reivindica justamente essa linha oficial, né, do partido, essa linha genuína do partido, né, que o partido tinha abandonado, porque tinha se endireitado, e racha. Isso no campo mais político, né, mas eles também tinham uma pauta econômica que era bem progressista para a época, né, defendiam a industrialização, protecionismo, reforma agrária. Bom, o Fidel é desse grupo. E aí essa galera é meio que uma galera que fundou um movimento muito importante que fez uma ação, né, uma quartelada, uma ação que ficou conhecida como o Assalto ao Quartel Moncada, né, que aconteceu no dia 26 de julho de 53. O que eles queriam? Eles queriam meio pegar as armas desse quartel para começar um processo de luta armada para derrubar, né, o ditador da época, que era o Fulgêncio Batista. Só que deu errado. Aí o Fidel foi preso, ele, inclusive, como advogado, fez a própria defesa dele, que depois virou um livro, vocês podem ter acesso aí na internet, que também virou, de certa forma, o programa político desse movimento, que é a História Me Absolverá, que justamente vai dar o nome a esse movimento, né, que é o 26 de julho, que é o dia do assalto ao quartel Moncada. A autora vai dizer, olha, esse movimento, 26 de julho, ele seguiu sendo muito importante, né? Na realidade, ele seguiu sendo muito central para o desfecho da Revolução Cubana, coisa que a teoria do foquismo nunca captou muito bem. Então ela diz que o 26 de julho não era um grupo ali qualquer, né? Ele tinha inclusive uma função, né, e um funcionamento de tipo partidário, né? Uma base ampla, uma base social ampla, uma estrutura orgânica muito diversificada e muito trabalho de base no meio urbano, né? Especialmente com o movimento operário. Ela também vai citar uma coisa que é muito pouco conhecida, eu mesmo, uma organização, né, pouco conhecida, eu mesmo não conhecia, que é o Partido Socialista Popular, que também teve muita ação urbana naquele período, né, tudo isso para dizer que não era só guerrilha rural, e que tudo isso mobilizou ali a sociedade para dar sustentação e atuação concreta em torno da Revolução. E é bom lembrar que nessa época, o Partido Comunista, na verdade, os partidos comunistas, de forma geral, eles não foram nem protagonistas, nem partícipe dessas revoluções latino-americanas, por motivos que eu não vou conseguir explicar aqui. Mas então tinha o Partido Socialista e tinham essas outras organizações. Quando o Fidel volta do exílio, e já volta com Che, né, eles se conheceram no México, eles chegam em Cuba numa lancha, não sei se esse é o nome que se dá, mas um barquinho que chama Grama. Quem for em Cuba, inclusive, pode ver esse barquinho, ele tá lá no Museu da Revolução. E aí a gente, né, costuma saber dessa história da chegada do Grama lá em Santiago de Cuba. Parece que eles chegaram, teve um confronto e subiram para a serra, mas aí ela conta que teve uma história de várias ações naquela semana, né, principalmente nessa província do Oriente, né, que eu falei que é Santiago de Cuba. Teve greve, teve mais um assalto ao quartel Moncada, teve a tomada de uma rádio. Então ela vai levantando episódios para mostrar, olha, tinha muito respaldo social e tinha muita combinação de lutas, quer dizer, esses guerrilheiros estavam amparados no movimento, especialmente o movimento 26 de julho, mas que tinha muita participação popular. Então não era um foco guerrilheiro descolado das demais ações. Estou me alongando aqui, só vou citar mais alguns exemplos para terminar, né? Ela vai dizer, em 57 teve um assalto ao Palácio Presidencial, né? Foi feito por outra organização, que era o Diretório Revolucionário, mas que também era base desse processo.
Ela afirma que as ações, né, a carta desse diretório estavam muito em consonância com a concepção estratégica, né, que tinha o 26 de julho. Em 57, também teve uma sublevação da Marinha. E em 58, daí mais precisamente em abril de 58, é decretada uma greve geral, dura vários dias, né? Mas ela tinha sido compreendida como uma greve que iria depor o Fulgêncio Batista e iria concretizar a Revolução. Só que a greve não conseguiu fazer isso. E aí é só a partir daí, né, que a autora vai dizer que acontece aí sim uma mudança qualitativa, né, de orientação política, e sim, a partir de abril de 58, a guerrilha rural passa a ser o centro aglutinador do movimento. Então, em síntese, até abril de 58, era a luta urbana e a greve, né, as greves gerais, né, esse era um instrumento principal, e só depois disso, porque também teve muita ofensiva das forças de repressão, que os combatentes da Serra, né, passaram a ditar o centro político ali em detrimento do asfalto. Ou seja, muito às vésperas do 1º de janeiro de 59. Então não tinha um predomínio da guerrilha rural, né? E ele mesmo é superado, mesmo a ideia da Serra como centro é superado às vésperas mesmo da Revolução por uma tática que se chama combinação de lutas, que é quando aí descem da Serra, né, as 3 colunas que vão tomar o poder, né, uma liderada pelo Che, uma pelo Fidel e uma pelo Camilo, e vão se encontrar com o movimento operário. Bom, a segunda parte, né, é sobre as etapas, e aí o Rui Mauro Marini, no prefácio desse livro, ele até compara, né, a Revolução Cubana com a Revolução Russa, e ele diz que a Revolução Russa, ela também teve uma etapa democrática, mas ela foi antes da tomada do poder, né, que é a Revolução que acontece em fevereiro de 17. No caso da Revolução Cubana, né, as etapas democrática e nacional e a etapa socialista, elas acontecem as duas, né, pós-tomada do poder. E o que é exatamente uma etapa democrática, né, ou etapa nacional, ou etapa democrática burguesa, como a autora chama, né? É como se fosse uma etapa que define, né, muito grosso modo aqui, define ou é definida pela realização daquele conjunto de reformas tipicamente de capitalismo nacional, né? De afirmação de um capitalismo nacional. Tipo afirmação e reformas de afirmação de um caráter anti-imperialista, anti-oligárquico, afirmação da sua soberania, né? Controle sobre a política econômica, reforma agrária. Então, a primeira parte, né, deu conta de concretizar esses elementos. A Vânia Bambirra, inclusive, vai dizer que essa parte democrático-burguesa, ela também vai durar muito pouco, né? Meio da década de 60, ela já tinha ali um marco muito estabelecido de fim. Mais uma vez, não é uma concepção etapista e mecanicista, é muito dialética, porque ela vai dizer que no próprio desenvolvimento dessa etapa democrático-burguesa vai acontecendo, né, um conjunto de mudanças qualitativas que vão apontando para aquele esgotamento do padrão anterior e o próprio amadurecimento da etapa socialista. Quer dizer, as duas coisas vão acontecendo de forma coexistente, né? As relações sociais de produção socialista, né, já estavam se desenvolvendo, a superestrutura jurídica, política e administrativa já vinha destruindo as antigas relações capitalistas. Mas teve vários eventos também que no seu conjunto vão ajudar a explicar, né, essa passagem de uma fase, né, propriamente, de uma fase democrático-burguesa para uma fase, né, socialista. Vou pontuar só alguns, né. Teve várias nacionalizações de empresa estrangeira, né, especialmente estadunidense. Teve um bombardeio que a Havana sofreu em 59 por aviões que vieram dos Estados Unidos, e isso acabou obrigando que se restabelecessem os tribunais revolucionários, né, tanto para a defesa da revolução quanto para a defesa das pessoas, também as milícias revolucionárias. Se cria nesse período a Associação dos Jovens Rebeldes, enfim, vai se forçando, né, a partir dos ataques, que essa sociedade se organize, né, eleve a participação, a politização da sociedade, né, como eu falei, para defesa própria e defesa da revolução, né. E uma coisa importante de lembrar é que até esse período Cuba não queria romper relações, né, com os Estados Unidos. Foi
Foi os Estados Unidos que foram forçando essa ruptura. Tem um outro evento também, depois disso, que é muito importante, né, para essa transição, que é o estabelecimento de relações com a União Soviética e a criação, né, a aliança, a formação de uma política comercial que é muito importante com o açúcar cubano, que aí justamente tem como contrapartida o início de um embargo, né, econômico, primeiramente com a diminuição das cotas de importação, né, do açúcar cubano e depois com a suspensão absoluta de qualquer compra de açúcar cubano por empresas estadunidenses, né, e depois, por fim, o bloqueio de qualquer relação comercial. Aí, só depois disso é que o Fidel vai na ONU, né, tem no YouTube, eu acho, essas cenas e denuncia as barbaridades e a arbitrariedade dos Estados Unidos e intensifica ali a questão para os dois lados. Y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. A resposta é mais bloqueio do lado estadunidense, mais nacionalização do lado cubano. Os Estados Unidos apostam, né, mais ainda financiando a contra-revolução, então tem explosão de aeroportos, explosão de refinaria, tem a tentativa de invasão da Baía dos Portos, e é aí, só aí que Fidel declara o caráter socialista da Revolução. Bom, tô me alongando, a última parte eu amei, né, a Vânia Bambirra vai falar sobre os desafios econômicos da Revolução, que são os desafios de fazer crescer uma economia subdesenvolvida e pobre, né, para que o socialismo ele seja capaz de socializar a riqueza, né, ou seja, para que as pessoas vivam bem, né, numa pletora material, né, que tenham acesso a bens de consumo, né, uma vida com dignidade material, para que o país possa também sustentar sua soberania política, né, para isso ele precisa depender o mínimo possível da dinâmica do comércio internacional, né? Para que possa satisfazer as necessidades de consumo básico da sua população. Vou dizer para vocês que esse é o desafio até hoje, né? Esse não é um livro sobre atualidades, mas aqui eu quero deixar meu recado final. É um problema, né, que Cuba tem, porque Cuba tem muita pobreza material, né? Esse não é um problema na minha avaliação do socialismo, quer dizer, não é um problema da gestão do socialismo, e muito menos um problema da desigualdade, porque todo mundo é pobre, embora ninguém seja miserável. Acho importante separar as duas coisas. Todo mundo tem casa, todo mundo tem alimento, todo mundo tem segurança, todo mundo tem acesso à saúde, a uma educação de elevadíssima qualidade, mas as pessoas em geral têm, sei lá, um sapato, né? Uma casa meio caindo aos pedaços. Enfim, esse não é um problema de má gestão, né, do socialismo. Esse é um problema de uma revolução em um país que não pôde se envolver progressivamente porque foi colônia espanhola, depois foi colônia americana, especializada, né, em produtos primários, que nem a industrialização que o Brasil, o México e a Argentina tiveram, Cuba teve, e um problema também do bloqueio. E um problema, né, da existência do socialismo praticamente num só país, né, sobretudo com o fim da União Soviética, não tem um país que apoie de forma solidária Cuba para que ela possa, né, ao mesmo tempo importar pasta de dente, remédio, e ainda sobrar moeda estrangeira, que ela adquire exportando médico, acessando remessa de não residente, ou através do turismo. Então, as poucas divisas, né, moeda estrangeira, que ela acessa, ela remete de volta para o exterior para importar coisas básicas que ela não consegue produzir, né, e que ela tem que importar para a população conseguir sobreviver. Só que ela também deveria usar essas divisas para importar máquinas e tecnologia para passar a produzir internamente pasta de dente, sapato, para não precisar mais importar. Só que essas divisas, elas são poucas, ela não dá para as duas coisas, então é um limite muito claro, né? E esse capítulo fala justamente sobre isso, né? Sobre os planos de industrialização que foram elaborados quando Che era ministro da Indústria, muito legal, que envolvia, claro, né? Envolve, né, num país periférico, num curto prazo, aprofundar a agricultura exportadora para acessar a moeda estrangeira,
para poder desenvolver a indústria. Enfim, são questões muito complexas, né? Eu não vou poder falar muito, eu só quero dizer que é um tema muito desafiante, muito complexo, ao mesmo tempo muito interessante. Eu acho que vale muito a pena se aprofundar sobre esses elementos, né? Que são os desafios, vamos dizer, econômicos de construção de um socialismo que distribua a riqueza em países materialmente pobres, né? E que sofrem ainda todo tipo de bloqueio, sobretudo do imperialismo estadunidense. Bom, espero que vocês tenham gostado do livro do mês, tenham gostado da resenha. Se gostaram, por favor, deixem comentários aqui, deixem elogio, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!